Pondé, se alguém chamar você de direita, você se ofende? Não. Eu não me ofendo na medida em que eu entendo que ser de direita significa ser a favor da sociedade de mercado, liberdade de imprensa. Entendo que o modelo de sociedade de mercado foi o único que reduziu a miséria, num certo sentido, no mundo. Conheço história, então eu entendo que a esquerda, na realidade, onde se instalou, como dizia Margaret Thatcher, grama que a esquerda pisou não cresce nunca mais. Agora, acho importante o que vocês conversavam há pouco, porque assim, essa coisa de ser de esquerda é legal, principalmente jantares inteligentes, onde todo mundo é super cabecinha, e ser de direita é ruim. Acho que no Brasil tem uma coisa, além do que dizia o Bolívar, que eu concordo, com essa imagem geral, existe uma coisa específica. A esquerda no Brasil, e o que eu quero dizer por esquerda aqui, um certo setor de agentes da mídia, da imprensa, grande parte da vida acadêmica, certo? Essa é a elite pensante. Então, partidos políticos de um espectro, digamos, do PT para a esquerda, tá? PSOL, PSTU e outros quadros assim. A esquerda conseguiu construir no Brasil uma coisa muito interessante a partir da ditadura, que é o seguinte: primeiro, colar na ditadura a imagem de que a ditadura era uma ditadura a favor da sociedade de mercado, a favor da liberdade de imprensa. E com isso, portanto, se você é identificado como direita no Brasil, acham que você é a favor da tortura, que você estava matando gente inocente. Outra coisa que a esquerda conseguiu, através de uma operação de marketing maravilhoso, é vender a imagem que aqueles indivíduos da esquerda que foram para a guerrilha, para a luta armada, e que sofreram, inclusive, por isso enquanto indivíduos, certo? Claro. Eles conseguiram colar a ideia de que eles lutavam pela liberdade. Essa é a grande mentira da esquerda brasileira, que a Comissão da Verdade deveria trazer isso à tona. E eles não lutavam. Me leva digamos, a um esforço quase de puxar de novo a análise que vocês fazem do plano mais abrangente, que o que vocês acabaram de fazer foi na definição conceitual, de acordo com a teoria política clássica, do que seriam propostas de esquerda e de direita. Eu estou fazendo esse papel chato de puxar vocês para a realidade brasileira. Por que essa discussão conceitual não ocorre no Brasil? Ou se ocorre pela hipocrisia, pelo monopólio da virtude, a expressão que você usou, ou, como você disse na sua primeira intervenção, Pondé, porque um grupo foi capaz de impor uma visão dos fatos históricos. E eu acho que no Brasil, assim, voltando ao que eu estava dizendo e avançando a partir do que o Reinaldo dizia, assim, no Brasil houve uma espécie de marketing gramsciano em que os atores intelectuais, seja da mídia, da imprensa, da academia, conseguiram colar em si mesmos a imagem de que eles são do bem quando são de esquerda. Está tudo dominado. Assim, eu que atuo na academia, que sou professor há muitos anos, tanto na pós quanto na graduação, para mim é muito claro que existe uma oposição entre esquerda e direita. Só cuidado com a sua mão, que você está o microfone, o pessoal em casa não vai conseguir entender o que você diz. Então, assim, para mim que estou na universidade, é muito claro que existe uma oposição entre esquerda e direita. Não conceitualmente bem elaborada. Mas a realidade nunca é conceitualmente bem elaborada, né? Essa realidade banal do dia a dia. E essa oposição aparece, por exemplo, em que você tem cerceamento, você tem agressão, agressão intelectual, você tem uma coisa que, assim, você escreve uma coisa no jornal hoje, ou está dando uma aula, dependendo do público que está te ouvindo, você tem que tomar cuidado. Você tem que como dar prova de pureza ideológica. As coisas que o Reinaldo falava aqui, por exemplo, sou a favor do aborto, por exemplo, você tem que dar prova de pureza ideológica. Olha, não me entendam mal, hein, eu sou a favor do aborto. Exemplo que ele estava dando. Não me entendam mal, eu sou a favor da justiça social. Eu entendo que uma das melhores formas de justiça social é você ter um mercado ativo que produz emprego, certo? E que se eu estou de saco cheio de você, que é meu patrão, eu arrumo emprego em outro lugar. Para mim isso é justiça social. E não o Estado taxar, se meter na economia o tempo inteiro. Então a minha impressão é de que existe, no dia, pelo menos na academia eu sinto, e tem outra coisa, William, essa questão do conceito, a dificuldade do debate conceitual, eu também tenho uma visão muito clara que é a seguinte: há uma espécie assim de... é inviável, é quase inviável o acesso à bibliografia. Os alunos da universidade praticamente só leem Marx,
Rousseau, Foucault e Bourdieu. Acabou. Os professores não dão acesso aos alunos lerem outra biografia. Então você tem uma espécie de contenção e de censura. Não, eu só ia acrescentar o seguinte, que assim, eu acho que há uma... quando o Bolívar falava o verdadeiro socialismo, ou teoricamente definido, o partido faria isso e na prática o PT faz outra coisa, eu tenho sempre a impressão, e as pessoas que se identificam com a esquerda normalmente oferecem esse tipo de argumento, que é, olha, se o socialismo fosse verdadeiro, então a União Soviética não foi socialista, por exemplo. Nem a Coreia do Norte. Né? Então, para mim, eu vou fazer uma analogia com o cristianismo, como religião, mas podia fazer com qualquer uma, e considero o cristianismo infinitamente superior ao socialismo como teoria e como prática, tá? Apesar de não ser cristão e nem acreditar em nada disso, mas assim, é o mesmo argumento. Quando alguém diz assim, não, o cristianismo, ele era pleno. A Igreja Católica perverteu, o protestantismo perverteu. E as pessoas que se identificam com a esquerda normalmente usam esse argumento. Olha, a esquerda, ela na sua definição, teria dado certo, como dizia o Bolívar, lá na frente teria dado certo. Eu cobri na muito prática não existe. Eu cobri muito a Guerra Fria a partir da Alemanha. Sim. Se chamava o socialismo realmente existente, era o socialismo que não prestava. O socialismo em si, o que um dia, lá no raio que parta, como você falou, lá no raio que parta, um dia vai ter o socialismo, esse vai ser bom. O socialismo realmente existente não presta. É por isso que eu acho que a definição que me parece um pouco mais concreta no cotidiano da esquerda hoje, ou das pessoas que se acham de esquerda, migrou de uma discussão política enquanto tal para um marketing moral. Isso. Então é assim, a pessoa que é de esquerda, ela se acha superior. Façamos um teste. Pega um amigo teu ou quem você conhece, que é uma pessoa que se identifica com a esquerda, e faça uma acusação razoavelmente fundamentada que ela é autoritária. Ela vai parar de funcionar que nem um computador com vírus. Ela entra numa crise. Como? Eu? Reacionário? Não, não pode ser. Eu sou a favor das liberdades. Porque, para mim, essa é a definição contemporânea mais atual de alguém que se acha de esquerda. Ele se acha moralmente superior. Eu acho, ao contrário, assim, do que normalmente a gente pensa, que o PT continua sendo ideologicamente consistente. No sentido de que, na medida que você passa a prática, por exemplo, quando os réus do mensalão se chamam de presos políticos, por exemplo, há uma lógica nisso. Você pode... Todo partido comunista ou socialista, né? Às vezes eu volto a falar o nome comunismo, porque eu acho que tem que dar nome aos bois. Todo partido comunista ou socialista que se instalou no poder, de fato, foi corrupto. Que teve o poder pleno da sociedade, o processo de corrupção é normal. Normal no sentido de que, porque há casos de corrupção, isso não significa que o partido não esteja ideologicamente orientado. Porque dentro da orientação ideológica está justificado ter casos de corrupção, não estou dizendo que todo mundo é corrupto, mas é justificado casos de corrupção se servir a causa. Então, quando alguém diz uma situação como essa, que ele está sendo, que ele é preso político, dentro da lógica dele, ele continua servindo a causa. É uma corrupção ideologicamente orientada. Muitos dos cientistas políticos dizem quando leem a Constituição de 88. Cuidado, há um consenso nessa sociedade que praticamente, vai a provocação a você, Pondé, exclui a possibilidade de um agrupamento político grande defender ideias de direito? Olha, inclusive do ponto de vista do crescimento de um certo pensamento de esquerda na magistratura, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho uma sensação de que o Brasil marcha lentamente para um certo consenso esquerdizante, gramsciano. Já está marchando em direção a isso. E eu vejo, por exemplo, voltando ao que você perguntava antes, quer dizer, por que não existe? Então existe, primeiro, na universidade é impossível quase você levantar essa questão. Eu tenho alunos jovens que se identificam com a tradição de pensamento liberal, como a gente fala no Brasil, ou de direita. Liberal no sentido europeu, né? Liberal conservador e tal, no sentido europeu, e eles não têm espaço. Eles não conseguem entrar em universidades grandes, não conseguem fazer pesquisa, são mal recebidos nos espaços. Se você pegar, por exemplo, centros culturais financiados por bancos, grosso modo, só financia
pesquisa de esquerda, intelectual de esquerda, revista de esquerda, manifestação de esquerda. Se você pega alguma pequena instituição que queira fazer um seminário, um colóquio identificado com o pensamento liberal, conservador no sentido europeu, não tem dinheiro, não tem espaço, não tem institucionalização. Então fica uma situação que vai ao encontro do que a gente falava antes, quer dizer, o próprio empresariado investe na esquerda. E quando você fala da Constituição, para mim é muito claro. Eu entendo que isso está ligado, tanto ao que o Reinaldo falava da uma certa religiosidade de negociação, quer dizer, e tem uma coisa também... Religiosidade que é anticapitalista, considera o lucro pecado, se alguém ficou rico é porque alguém perdeu. E tem uma outra coisa, né? Eu acho que tem uma dificuldade. Recentemente eu participei de um colóquio na América Latina onde se discutia o pensamento liberal no Chile e aparece uma dificuldade muito grande que é o seguinte: o pensamento liberal conservador de direita, não essa patifaria de ditadura, não estou discutindo esse negócio de ditadura, ele exige de você uma responsabilidade pelo que você faz. Eu sou responsável pelo que eu faço. Eu sou um indivíduo que busca autonomia. Para mim, a maior virtude do pensamento de direita é a autonomia. Enquanto que o pensamento de esquerda, ao dissolver você no coletivo, ao dizer que a responsabilidade pelas coisas que acontecem é dos outros, ao dizer que a culpa é dos outros, é confortável. Então, o preguiçoso adora ser de esquerda. Mas, Júlia, junto com a democracia cristã. Mas aí eu volto a minha questão para o Brasil. Eu puxo vocês um pouco para o lado do Brasil de novo. Quer dizer, vocês falam de uma situação, ao longo dessa edição do Globo News Painel, de guerra cultural. É essa a definição, eu acho. Nessa guerra cultural parece que tem um lado infinitamente mais forte que o outro. Está acabando de começar, e é por isso que eles começando, você acha? Ou está terminando? É assim, quando o Reinaldo fala da guinada direita, da mídia, da imprensa, porque o que caracteriza a esquerda no debate cultural é que ela não tolera a diferença. Isso. Apesar de falar de diferença o tempo inteiro. Não tolera a diferença. Então, quando ficam berrando, seja em que mídia que for contra a guinada da direita, é porque aparece uns 5 ou 6 que não tem medo profissional, não tem medo de ser difamado, tem repertório, porque tem uma outra coisa que caracteriza você ser de uma maioria, como a esquerda é no mundo cultural brasileiro. Não precisa ler, não precisa estudar. Basta pertencer ao grupo e sair gritando. Você pertence ao grupo, você xinga o outro e não lê. E é nessa situação, muitas vezes, que essa moçada começa a levar pau. Porque quando você é uma minoria, como pessoas que não se identificam com a esquerda no mundo cultural brasileiro Estou falando do mundo dos agentes culturais. Quando você não se identifica com essa maioria, como toda minoria que está num conflito, você tem que se preparar. Então você acaba estudando mais. E aí tem um problema, porque na hora do debate, fica difícil, quando você é uma maioria paquidérmica, enfrentar quem está preparado. Não, até a matemática vira reacionária, né? Quando você discute matemática vira reacionária. Isso no Brasil hoje, abrir os olhos dos eleitores para o debate que não é esse debate rastaquera direita e esquerda, mas é o debate entre posturas fundamentais do indivíduo perante o Estado? Existe, tanto é que nós estamos nesse debate. E eu acho que essa é uma pequena diferença que tem acontecido nos últimos anos. Uma maior visibilidade. No Brasil, para mim, ser revolucionário, no bom sentido, no sentido de trazer alguma coisa de importante, é ser liberal.